A União dos Escoteiros do Brasil, com o apoio da Labre Nacional, através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresenta Curso de Legislação do Serviço Radioamador, Aula 2. O requerimento para a licença da estação, ele será assinado por quem? Pelo interessado, por um procurador, mediante a apresentação dessa procuração, pelo responsável legal, quando se tratar de menor, pelo dirigente ou então o seu preposto. No caso de pessoa jurídica, normalmente é o presidente quem assina. Quando se tratar de uma pessoa física, o requerimento deverá ser acompanhado de cópias autenticadas do documento de identidade e do CPF do interessado. Quando se tratar de uma pessoa jurídica, o requerimento deverá ser acompanhado por uma cópia autenticada do CNPJ e dos atos constitutivos da entidade, registrados, bem como da indicação de um radioamador classe A responsável pela estação. Para uma instituição é necessário que exista um radioamador classe A responsável pela estação. Se não forem cópias autenticadas, poderão ser apresentadas cópias e respectivos originais para que sejam autenticados pela Anatel. RG e CPF para pessoas físicas. Ata, estatuto, CNPJ e responsável classe A para instituições. Ainda sobre as licenças das estações. As licenças, elas serão expedidas pela unidade da federação, ou seja, Estado ou Distrito Federal, onde se localiza o domicílio do responsável. Estações repetidoras serão expedidas as licenças na unidade da federação, onde ela estiver instalada. A licença não procurada pelo titular ou devolvida pelo correio, por não coincidir com o endereço cadastrado na Anatel, será cancelada e excluída do banco de dados técnicos e administrativos da Anatel até 30 dias após a data da sua emissão ou devolução. A emissão de uma segunda via, quando houver um extravio, comprovadamente extraviar pelo correio, ou for responsabilidade da Anatel, ela não será cobrada, a segunda via não será cobrada. Porém, a pessoa pode requerer uma segunda via da sua licença e daí vai pagar o preço do serviço. O executante do serviço de radioamador deve manter os seus dados atualizados e informar a Anatel as alterações das características técnicas ou mudança de endereço das estações que estão sob sua responsabilidade. Permissão internacional de radioamador. O radioamador, que é radioamador no Brasil, pode até pedir uma autorização para operar como radioamador fora do Brasil. Isso acontece quando existe um país onde a pessoa vai operar que é membro da Comissão Interamericana de Telecomunicações, a CITEL. Nesse caso, se o radioamador é licenciado no Brasil, ele poderá solicitar a permissão internacional de radioamador. IARP, do inglês, vem International Amateur Radio Permission, exceto para estrangeiros, né? Se o cara é do Brasil, ele pode pedir, mas os estrangeiros não podem. A IARP será utilizada apenas no território daquele país que é membro da CITEL, e a validade será no máximo de 1 ano. Ou então, se a minha licença de radioamador vencer antes, esse prazo do vencimento da minha licença é que vai ser considerado. As condições de uso dessa licença serão estabelecidas no convênio que a autoriza e será cobrada. Do encerramento ou extinção das licenças. A autorização do serviço de radioamador não tem prazo para acabar, extinguindo-se apenas por cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou anulação. Seguindo a lei das telecomunicações e em tempos de paz, a estação de radioamador será sua para sempre. Das taxas e preços públicos. Sobre a estação de radioamador, incidem taxas devidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o FISTEL, também o Preço Público de Direito de Exploração do Serviço, PPDESS, e o Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequências, PPDUR. Olha, não há necessidade de decorar esses nomes, tá? O que mais vai nos interessar é o seguinte: existe uma taxa de fiscalização de instalação, TFI, que será paga no ato da expedição da licença. Na mudança de classe, será necessária a emissão de uma nova licença, tendo que pagar também a taxa de instalação e também o preço que é público pelo direito de uso de radiofrequências. Só lembrando que esses valores normalmente são bem pequenos.
A licença expedida por outros motivos implicará apenas no pagamento do serviço administrativo. A licença da estação somente será entregue depois de paga a taxa de fiscalização de instalação, a taxa que é do uso de radiofrequências e o direito público de exploração do serviço. A taxa de fiscalização de funcionamento, TFF, deve ser paga anualmente, ela é o Fistel. O radioamador deve manter junto à estação a licença e suas taxas pagas. E é lógico, o COER, que é a nossa habilitação. Tipos de estações do serviço de radioamador. Nós temos alguns tipos que você precisa saber. Estação fixa, aquela cujos equipamentos ficam instalados no local fixo, um local certo, podendo ser tipo 1, localizada na mesma unidade da federação onde for o lugar onde mora a pessoa ou a sede do autorizado. A tipo 2, localizada em outra unidade da federação, que é diferente da do domicílio principal. E a tipo 3, destinada à emissão de sinais piloto para estudo de propagação ou aferição de equipamentos. A estação pode ser tipo 2 repetidora, retransmite automaticamente sinais de rádio entre estações, e elas podem ser de dois tipos. Tipo 4, que é a repetidora sem conexão à rede de serviço de telecomunicações, e a tipo 5, que é a repetidora com conexão à rede de telefonia ou de serviço de comunicação multimídia. A mais comum é a número 4, sem conexão ao serviço de telecomunicações. No caso específico do tipo 5, conectada à rede, é vedado o tráfego entre serviços. Veja, eu não posso conectar a telefonia fixa ao serviço de comunicação multimídia. E também não posso acionar o repetidor através da telefonia fixa. A estação móvel, ela é usada em movimento ou durante paradas. É uma estação do tipo 6. Estação móvel também é chamada de portátil, porque se eu posso fazer uso dela durante paradas, ela é praticamente uma estação portátil. Estação terrena, ela serve para a transmissão de sinais via satélite, sendo classificada como tipo 7. Lembrando que na estação para comunicação via satélite é necessário constar na licença uma observação que a estação vai funcionar via satélite. Para cada estação será necessária uma licença de funcionamento e é permitido licenciar mais do que uma estação fixa por unidade da federação. Das restrições na localização das estações. Ao autorizar, é garantido o direito de instalar o seu sistema irradiante, as suas antenas, contanto que ele observe as zonas de proteção de aeroportos, heliportos, bem como de auxílio à navegação aérea ou costeira, consideradas as normas de engenharia e posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Na instalação da estação, deverá ser observado o atendimento à regulamentação da Anatel referente à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de rádio. O certificado de operador de estação de radioamador é expedido a título oneroso, ou seja, você paga. É intransferível, validade indeterminada e habilita a executar o serviço e a operar uma estação licenciada. Pode ser obtido por qualquer pessoa física residente no Brasil. O prazo para o requerimento do COER será de 12 meses, ou seja, é o mesmo prazo de validade das provas. Quando eu faço a prova, ela tem validade durante 12 meses, e é o tempo que eu tenho para requerer o meu COER. O radioamador estrangeiro pode ser dispensado de obter o COER, devendo operar a sua estação de acordo com a sua habilitação original do país de origem e de acordo com a regulamentação brasileira. Ele opera de acordo com a licença dele lá, mas de acordo com a regulamentação brasileira também. Caso vença a licença do estrangeiro, ele pode revalidar sua original, vai para o país dele e revalida, ou então ele faz as provas aqui no Brasil para obter o seu COER. Dos exames de habilitação, a classe C, aprovados em testes de técnica e ética operacional e legislação das comunicações. Classe B, portadores de CLOER da classe C, menores de 18 anos,
decorridos 2 anos da data da expedição do COER da classe C. Ou seja, o menor de idade que pode fazer prova de classe C, ele tem que permanecer pelo menos 2 anos na classe C para poder fazer jus à sua promoção à classe B. O que acontece é que nessa legislação atual não aparece idade mínima. Antigamente aparecia a idade mínima de 10 anos. Então, se você considerar 10 anos, 2 anos na classe C, ele poderia ser classe B a partir dos 12 anos de idade. Os maiores de 18 anos já podem ser aprovados direto na prova de classe B, que inclui técnica e ética operacional, legislação, conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade e também a transmissão e recepção de código Morse. Para a classe A, os radioamadores têm que ter pelo menos 1 ano na classe B. Ele tem que passar e comprovar que está 1 ano na classe B. Depois disso, ele tem que ser aprovado nos testes de técnica e ética operacional, legislação, conhecimentos técnicos de eletrônica e eletricidade, transmissão e recepção auditiva de sinais em código Morse. Essa é a parte que está constando da legislação. Porém, há algum tempo não está sendo requerida a transmissão e recepção de código Morse para exames de promoção à classe A. É bom que você saiba. Estão isentos, em função da classe pretendida, dos testes de conhecimentos básicos ou técnicos de eletrônica e eletricidade, civis ou militares, com uma formação específica nessas matérias. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que é formada em técnico em eletrônica, técnico em eletricidade, eu posso pleitear que eu não preciso fazer a prova de conhecimentos básicos, elementares, nessas 2 matérias, eletrônica e eletricidade. Pode ser também que seja uma pessoa com formação militar, tanto na área da Marinha, Exército, Aeronáutica, há vários oficiais que trabalham em comunicações, que trabalham na parte de engenharia, elétrica, eletrônica, na área de comunicações. Há uma série deles que são liberados dessas provas de eletrônica e eletricidade. Para isso, basta ele comprovar que tem a formação com essas matérias incluídas. Também estão isentos da prova de código Morse, de telegrafia, os candidatos civis e militares que comprovarem que são telegrafistas e que estudaram o CW durante a sua formação. Da mesma forma, isso é apresentado à Anatel através de um certificado de conclusão ou então até do currículo das matérias. Para fazer a promoção de classe, tem que respeitar os prazos pré-estabelecidos na legislação e na regulamentação. Aspectos operacionais e técnicos. As estações de radioamador devem operar em conformidade com a respectiva licença, limitada a sua operação às faixas de frequência, tipos de emissão e potências permitidas àquelas classes que estão sendo utilizadas para operar a estação. Por exemplo, se eu sou um radioamador da classe C, eu só posso operar as faixas que estão liberadas para a minha classe, mesmo que eu esteja numa estação da classe A. Não importa, eu tenho que respeitar a minha licença, a minha autorização, a minha habilitação. Ao radioamador é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como falar palavrão, ofender as outras pessoas, fazer coisas que não condizem assim com os bons costumes, com a ética que deve nortear todos os comunicados dos radioamadores. O radioamador está obrigado a aferir as condições técnicas dos equipamentos da estação, garantindo que ele vai funcionar direitinho, dentro das especificações e normas. Equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade, deverão ter as características técnicas e o projeto apresentados. A estação de radioamador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador na presença do titular da estação ou do seu responsável. É claro, respeitadas a ética, as leis e a norma. O radioamador que operar a estação da qual não seja o titular deverá transmitir o indicativo da sua estação e o da estação que estiver operando. Por exemplo, no fonético internacional, Papa Yankee 2, Romeu Alfa Romeu, operando Papa Yankee 4, uniforme Eco Bravo. Ok? Outra coisa, se eu sou radioamador, eu me limito
as características da minha estação e também da estação do outro. Olha que interessante, eu sou classe A, mas se eu for operar uma estação da classe C, eu só posso utilizar as potências permitidas àquela classe, que é a classe C. Sempre se considera o menor grau, ou do visitante ou da estação visitada. Se um C visita uma estação classe A, ele vai operar dentro dos limites da classe C. Se um A visita a classe C, uma estação classe C, ele vai operar dentro das limitações da estação da classe C. O radioamador estrangeiro poderá, eventualmente, operar a estação do radioamador na presença do titular ou do responsável pela estação, devendo transmitir o seu indicativo de chamada e também o da estação que ele estiver operando. É a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito. Se eu vou operar uma outra estação, eu falo meu indicativo depois da estação. Se o radioamador estrangeiro for operar aqui, ele vai falar o indicativo dele e também o da estação que ele estiver operando. Da terceira parte. Nós já fizemos isso na definição, mas as estações de radioamador não podem ser utilizadas para transmitir comunicados internacionais procedentes de terceira parte ou destinados a terceiro, exceto em situações de emergência ou desastres. Terceiros são não radioamadores que enviam ou recebem mensagens. Isso não é aplicável quando existir um acordo de reciprocidade de tratamento que permita a troca dessas mensagens de terceiras partes entre radioamadores do Brasil e do país em questão. Identificação e operação. A transmissão simultânea em mais de uma faixa de frequência só pode ser permitida quando for feita uma divulgação de boletins de associações de radioamadores, de entidades de radioamadores, na transmissão por qualquer radioamador em situação de emergência ou calamidade pública, nas experimentações e comunicações normais que envolvam estações repetidoras ou que exijam necessariamente o emprego de outra faixa de frequências para a complementação das transmissões. E nas competições internacionais também é autorizado. O radioamador não pode operar a estação sem identificá-la. Durante as transmissões, o indicativo de chamada deverá ser transmitido pelo menos a cada hora e preferencialmente nos 10 minutos antes ou depois da hora cheia. De praxe, fazemos a identificação sempre no início, no fim e, se demorar muito, no meio da transmissão. Resumo. Licença. Assina quem pede ou um procurador dessa pessoa. Para a instituição, assina o responsável. Presidente ou diretor-presidente, qualquer coisa assim. Segunda via. Se for extraviada, basta requerer. Se perder, pede outra e paga. Quem expede? A regional da Anatel do estado onde estiver a estação, ou também no Distrito Federal. Tipos de estação: fixa, repetidora, móvel ou portátil, como é chamada, ou terrena. Terrena, lembrando que terrena é para satélite e satélite tem que estar marcado na licença. Quantidade. O radioamador pode ter mais do que uma estação, todas licenciadas. Antena. O radioamador tem direito de instalar suas antenas, respeitando o entorno e as leis. Terceiros. Proibido transmitir mensagens a menos que exista um acordo de reciprocidade com aquele país. Estações. As condições técnicas e operacionais têm que estar de acordo com a lei e cabe ao radioamador verificar e manter as suas condições técnicas operacionais de acordo. Identificação. No mínimo, precisa transmitir o indicativo a cada hora, 10 minutos antes ou 10 minutos depois da hora cheia. No dia a dia, costuma-se transmitir no início, no meio ou no fim do câmbio, dependendo do tamanho desse câmbio. COER. É permitido a quem mora no país. Estrangeiro, radioamador, pode obter COER. Mas preste atenção, antigamente era 10 anos a idade mínima. É bom saber, o que é radioamadorismo? O radioamadorismo, ou serviço de radioamador, é uma atividade científica praticada em quase todos os países do mundo por pessoas habilitadas e licenciadas pelas autoridades, voltada à intercomunicação pessoal e estudos técnicos, sem fins lucrativos.
Lembre, rádio amador, não é comercial. O que é radioscotismo? Atividades escoteiras que incluem radiocomunicação. São várias: J, CQWS, Scouts Field Day, Patrulha BP, acampamentos, expedições, concursos, cursos e muito mais. Terminamos aqui a nossa aula número 2 do Serviço de Rádio Amador, curso preparatório para a prova de legislação. Fim da aula 2. Obrigado. Sempre alerta.